Algumas semanas atrás eu recebi algumas mensagens de um pessoal me compartilhando uma notícia de que o arco de Darwin tinha caído. Mas por que isso que aconteceu foi importante a ponto de virar notícia? Não sai daí que eu vou contar pra você o que é o arco de Darwin. Olá, bem-vindo ao canal Biologia da Hora e, como você sabe, esse é um canal de biologia. Eu sou formada em biologia, sou doutora em ciências e esse é um canal que eu gosto de falar sobre vários assuntos, gosto de falar de biologia, gosto de falar de qualquer área das ciências, especialmente as ciências naturais. E de vez em quando eu falo um pouquinho sobre ciência e religião, porque na minha visão, ciência e religião podem andar juntos sim e não tem conflito nenhum. Então, se você curte o canal, curtiu esse vídeo, não esquece de dar o joinha, não esquece de se inscrever e logo do ladinho do botão de se inscrever tem um sininho. Então você clica no sininho e aí você vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo, ok? Bom, vamos falar então desse vídeo sobre o arco de Darwin. Primeiro eu queria lembrar você que tem alguns vídeos em que eu conto algumas curiosidades de Galápagos, mostro a localização, mostro algumas coisas da vida daqui, algumas vantagens, algumas desvantagens de morar aqui. Então se você quiser conhecer mais sobre Galápagos, você pode dar uma olhadinha nesses vídeos que estão no canal e que estão no link da descrição aqui, tá bom? Além dos cards que com certeza já apareceram aqui no vídeo. Bom, pra você que de repente não quer ver o vídeo agora, eu vou contar rapidinho. Galápagos é um arquipélago que está no Oceano Pacífico e pertence ao Equador. Em 1978, o arquipélago de Galápagos ele foi considerado patrimônio natural da humanidade. Isso significa que ele é melhor protegido com relação a regulamentações internacionais e nacionais também. Por que é importante Galápagos, né? Galápagos é muito famosa por causa de Darwin. Então, Darwin passou por aqui há mais de 150 anos atrás e os exemplos que ele viu aqui em Galápagos foram muito importantes na forma como ele estava enxergando a diversificação das espécies. É errado a gente falar que, por exemplo, o que Darwin viu aqui foi o que deu a ideia para ele da teoria da evolução. Isso é errado, porque a teoria da evolução de Darwin, como eu já comentei nesse vídeo que está aparecendo no card aqui, foi um resultado, na verdade, de todo um contexto da vida dele, em que ele estava passando, em que ele sofreu influência de amigos, então, e que ele estava estudando bastante sobre geologia, os fósseis e aquela coisa toda. E aí, então, ele elaborou o seu livro A Origem das Espécies, que é um nome enorme, por causa das anotações, né, junto, na verdade, com as anotações que ele fez durante a viagem do Beagle, que durou quase 5 anos. Durante todo esse tempo, ele recolheu espécimens, enviou para a Inglaterra, para os museus, ele fez as suas anotações, refletiu, e depois de um tempo, influenciado por algumas pessoas, especialmente o Huxley, né, que é conhecido como Bulldog de Darwin, ele então publicou o livro A Origem das Espécies, em que ele explicava a sua teoria da evolução e também ele explicava o mecanismo pelo qual a evolução acontece, né? Por que Darwin foi tão novo assim? Por que foi tão impactante o livro e a sua teoria, né? Porque a teoria da evolução, ela não é nova. Ela já é uma ideia que vem desde a época dos filósofos gregos, mas o Darwin foi o cara que explicou a sua teoria e que também propôs um mecanismo, que foi o mecanismo da seleção natural. Então, por isso que ficou tão famoso. Depois que Darwin morreu, as Ilhas Galápagos ficaram muito famosas porque ele falou das aves daqui. Então, basicamente, resumindo muito assim, o que chamou a atenção do Darwin? Darwin, ele viu que as aves
do arquipélago de Galápagos eram diferentes das aves do continente, mas ao mesmo tempo ele tinha algumas semelhanças, né? Então, o que ele inferiu com base nisso? Ele inferiu o seguinte, que as aves de Galápagos eram descendentes de aves do continente, que em algum momento, algumas espécies de aves migraram para as Ilhas Galápagos e aí se assentaram aqui, se adaptaram aqui e aí deram origem às espécies que nós temos aqui. Outra coisa importante que ele viu também é que, além dessas espécies de aves serem descendentes do continente, existia também diferenças entre essas espécies de aves relacionadas à ilha a qual essas espécies pertenciam. E ele viu isso não só com os tentilhões, mas ele viu também com outras aves, como os cucuvis, né, que são chamados de sinsontes também. E ele viu também em relação às tartarugas terrestres, tá? Pela diferença das tartarugas de cada ilha. Na época, ele teve contato com os habitantes, com o governador, né, de Galápagos e tal, e as pessoas da época sabiam reconhecer exatamente a tartaruga e de qual ilha era ela, simplesmente olhando para a tartaruga e vendo o casco da tartaruga. Então, Darwin observou essas diferenças e chamou muito a atenção. Aí o que ele fez? Ele fez uma extrapolação. Peraí, se isso pode acontecer, se essas espécies podem aparecer aqui em Galápagos, de espécies ancestrais do continente, se eu der tempo suficiente, então isso pode ter sido a razão pela qual toda a diversidade de vida do planeta existiu. E aí, então, temos aí alguns componentes da teoria da evolução, como o tempo, né? Tem que ser um tempo muito grande, e a questão da ancestralidade comum. Então, os indivíduos, as espécies, elas surgem de outras pré-existentes, beleza? Essa é só uma contextualização sobre Darwin e sobre Galápagos também. Agora, por que Arco de Darwin? Porque o Arco de Darwin, obviamente, recebeu esse nome por causa do Darwin. Estima-se que esse Arco de Darwin, essa formação rochosa, pertencia à ilha de Darwin, que é uma das ilhas mais distantes, mais ao norte do arquipélago. Para você chegar lá, precisa de dias de viagem, não é qualquer um que pode chegar lá. Para você chegar nessa ilha, ou você vai lá com um cruzeiro, tá? E para fazer mergulho. Então, muitas pessoas vêm para Galápagos só para fazer mergulho aqui. Ou você vai lá fazer algum tipo de pesquisa, você é um pesquisador. Se você não vai fazer nenhum nem outro, você não consegue visitar esse lugar. Um dos meus sonhos era conhecer esse arco ao vivo, mas como não tenho dinheiro para pagar um cruzeiro e como não sou pesquisadora que precisa ir lá para fazer algum tipo de pesquisa, infelizmente eu nunca vou poder visitar esse lugar. E o engraçado é que essa formação realmente é um cartão postal de Galápagos, né? É uma imagem super famosa e normalmente o pessoal vê a foto desse lugar ou o que existia ali e já identificava Galápagos. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Tinha um grupo de turistas ali fazendo mergulho, né? O pessoal não estava na água no momento, mas lá, especialmente ao redor desse arco, que fica mais ou menos a 1 quilômetro da ilha de Darwin, é um lugar muito interessante para fazer mergulho. Por que lá é um lugar muito legal para fazer mergulho? Porque lá tem muitas espécies, especialmente tubarões martelo. O legal dessa região, tanto da ilha de Darwin, quanto da ilha Wolf, que fica um pouco mais acima, que são duas ilhas bem pequenas do arquipélago, é que existem muitas espécies ali que passam, inclusive, porque estão migrando em direção à América Central, ao arquipélago de Cocos, por exemplo. Então, é possível ver mamíferos e ver esses peixes justamente porque eles estão nessa região para fazer as migrações. É por isso que muita gente gosta de ir lá para fazer mergulho. Então o pessoal estava lá e aí de repente eles estavam no barco e eles viram que essa estrutura, essa formação começou a desmoronar. Infelizmente, ninguém conseguiu filmar, né, esse arco desmoronando, mas eles viram, né, então infelizmente vai ficar na memória deles só e a gente não vai ter acesso a esse tipo de registro. Mas por que
que esse desmoronamento aconteceu? Gente, a gente precisa lembrar que as rochas estão sujeitas à erosão da água, do vento, e desde o momento em que elas foram formadas, né? Então, eventualmente, essas formações, elas acabam pela erosão enfraquecendo, e foi o que aconteceu. Esse desmoronamento aconteceu pela erosão da rocha, e agora estão até fazendo uma brincadeira, porque não chama mais o arco de Darwin. Agora eles estão chamando as colunas de Darwin, ou os pilares da evolução. Uma alusão aí à teoria da evolução e à importância das ilhas como um laboratório vivo, né? As pessoas chamam as Ilhas Galápagos de laboratório vivo justamente porque é uma região que está distante do continente, está isolado, então aqui é possível estudar muitas coisas interessantes que não seria possível e que não aconteceria numa região do continente que está ligado ali, às vezes tem até intersecção de ecossistemas e etc, né? Bom, pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação e de um pouquinho da contextualização de Darwin. E não se esqueça de assistir os vídeos recomendados aqui, que eu citei para vocês, que aparecem nos cards e que estão na descrição também desse vídeo. Não se esquece também de Não se esquece também de se inscrever no canal. Se você quer me seguir no Instagram, você pode me procurar, tem o link na descrição também, Maura a Eduarda, a gente pode interagir por lá, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!